Essa cidadezinha na França parou no tempo. Tudo permanece igual como há quase 80 anos. Ninguém mora mais aqui. Só ficaram para trás os restos mortais dos habitantes, que foram todos tirados de suas casas e assassinados no mesmo dia. Os homens foram executados a tiros, mulheres e crianças queimadas vivas. Olá, amigos da história! Hoje vamos falar desse lugar, Oradour-sur-Glane, e das pessoas que viviam aqui. Elas encontraram o seu fim trágico em 10 de junho de 1944. Eram 2 da tarde, quando tropas alemãs entraram nessa pequena vila. E quando anoiteceu, o lugar já estava em ruínas, com os moradores mortos. Gente desarmada, indefesa e inocente, vítimas da barbárie nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Os temidos soldados da Waffen-SS, a tropa de elite do Hitler, chegaram, cercaram o local e pediram aos moradores que fossem para a praça, levando documentos de identificação. Até aí, quase nada indicava que essa história teria um desfecho tão terrível. Os moradores então foram divididos em grupos. Os homens levados para galpões e garagens, onde foram mortos com tiros de metralhadoras. As mulheres e crianças foram conduzidas para a igreja da cidade, que foi trancada, atingida por granadas e incendiada com todo mundo dentro. Muitos corpos foram jogados também dentro desse poço na entrada do vilarejo. Em seguida, os nazistas puseram fogo em todos os outros prédios, nas casas e também nos carros. Nesse massacre morreram 642 pessoas, 192 homens, 243 mulheres e 207 crianças. A grande maioria das vítimas ficou irreconhecível. Entre os sobreviventes, apenas uma mulher, uma criança e 4 homens. Um deles, Robert Ebras, tinha 19 anos na época. Ele contou que viu quando 2 tanques, os chamados Panzer alemães, entraram na cidadezinha. Ainda de acordo com ele, os soldados pareciam tranquilos, não foram agressivos na abordagem e pediram calmamente que os moradores se reunissem na praça e apresentassem os documentos. O Robert chegou a dizer que ele e os amigos estavam rindo no caminho e até combinando um jogo de futebol no dia seguinte. Disse ainda que naquele vilarejo pacato da zona rural, pacífico e longe de quase tudo, eles sabiam muito pouco das notícias sobre a guerra, sobre as prisões ou os campos de concentração. Mas quando ele chegou no local indicado com os outros homens, não demorou nada. Em questão de minutos, tudo já tinha virado uma montanha de corpos dilacerados uns sobre os outros. Ele se fingiu de morto e esperou anoitecer para poder escapar. Saiu debaixo de 4 ou 5 corpos dos seus amigos e vizinhos e viu que a cidade inteira estava em chamas. Mesmo com dificuldade para caminhar, conseguiu encontrar outros poucos sobreviventes e despistar alguns soldados que ainda faziam sentinela por ali. Agora, a pergunta inevitável, né? Por quê? Por que essas pessoas e esse lugar para cometer todo esse horror? A verdade é que ninguém sabe ainda ao certo até hoje. Existem teorias de que teria sido uma vingança pelo assassinato de um oficial alemão muito popular da SS e que teria sido morto por membros da Resistência, aqueles grupos franceses que lutavam contra os nazistas na época da ocupação. Supõe-se que as tropas do Reich alemão queriam fazer daquele lugar um exemplo para intimidar os inimigos. De qualquer maneira, a maioria dos historiadores concorda que essa foi uma ação premeditada, em vez de um ataque de fúria ali no calor da batalha. Para entender melhor o que teria levado a gerar essa atrocidade, além da estupidez humana, é claro, quer dizer, os fatores geopolíticos, é bom lembrar que 4 anos antes, o Hitler, os nazistas, ocuparam Paris e partes dos territórios da França. Eles até desfilaram orgulhosos pelas ruas parisienses.
Mas a foto desse cidadão francês chorando desconsolado durante o desfile dos alemães é icônica. Ficou muito famosa no mundo todo. Mas isso aí foi lá pelo início da Segunda Guerra. Pois bem, quando ela já estava mais perto de acabar, depois que os alemães já tinham sido derrotados lá pelos russos, pelo Exército Vermelho em Stalingrado, os aliados então resolveram invadir a França ocupada pelos nazistas na operação chamada Overlord, que era para libertar a Europa. Eles desembarcaram na Normandia pelo mar, invadiram pela praia no dia 6 de junho de 1944, o chamado Dia D. Enquanto isso, os alemães já vinham de encontro a esses aliados, estavam atravessando o território francês para chegar até a Normandia e reforçar o combate aos inimigos. Só que o vilarejo Oradour-sur-Glane, infelizmente, ficava no meio do caminho dos soldados da SS. Embora Oradour não representasse nenhum perigo, era uma cidadezinha como outra qualquer ali daquela região rural na Nova Aquitânia, na França, com poucos carros, um bondinho elétrico, bicicletas, muitas bicicletas. Os moradores eram pessoas comuns que levavam suas vidas normalmente, comerciantes, padeiros, sapateiros, agricultores, pescadores, donas de casa e estudantes. Famílias que se formavam e cresciam ali a vida toda a uma distância segura dos conflitos, até que a morte e a destruição vieram e vieram de uma vez só. Muitos dos soldados alemães, esses que atacaram a vila, também acabaram morrendo nessa guerra logo depois, inclusive o comandante dessas tropas. Já os sobreviventes foram levados a um tribunal militar. Nessa foto aí, eles estão chegando a uma estação de trem em Bordeaux, na França, para serem julgados pelo massacre. Isso já em abril de 1949, 5 anos depois. Esses 21 homens acusados pelo crime acabaram sendo libertados logo após o final do julgamento, em janeiro de 1953. Depois disso tudo, o governo francês decidiu que não iria nem derrubar as ruínas, nem construir de novo a cidadezinha destruída. Deixou tudo exatamente como ficou quando os nazistas saíram. Ela hoje está aberta à visitação, que é para ninguém nunca mais esquecer desse martírio e dos horrores que a guerra é capaz de produzir. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo para que esse episódio chegue ao conhecimento de mais pessoas e, por favor, se inscrevam. Até a próxima, com uma história a mais.